Bom dia, meu aluno de Direito. Vamos aqui dar continuidade, vamos estudar aí, dentro da teoria geral dos contratos, agora a classificação dos contratos quanto às prestações. É muito importante a ótica em relação às prestações. Então, eles se dividem em comutativos e se dividem em aleatórios. Porém, essa classificação ela é intrinsecamente ligada com os contratos bilaterais onerosos, que dentre esses, nessa classificação, que se divide os contratos bilaterais onerosos, se dividem, em comutativos e aleatórios. Ambos são bem diferentes. Preste bem atenção. Nos contratos comutativo existe uma certeza da prestação e da contraprestação. Um exemplo, contrato de compra e venda, mas com pagamento à vista. Toma lá, dá cá. Você tem a certeza que aquela prestação será cumprida. Contrato de compra e venda com pagamento à vista. Vai ser adimplido, as duas partes se responsabilizam e cumprem as suas obrigações nesse tocante, nesse exemplo de contrato de compra e venda à vista. Aproveitando o ensejo, para dar ali uma coroa, né, para colocar uma cereja no corpo ali, na parte no cume do bolo, eu vou fazer aqui uma leitura a respeito dos contratos através de um doutrinador, o mestre Arnaldo Terra Neto, em sua obra intitulada Contratos e Outros Instrumentos. Olha o que ele diz: os contratos bilaterais e onerosos se dividem em comutativo ou aleatório, como nós falamos. Então é uma ramificação dos contratos onerosos, se dividem em comutativo e aleatório. E diz mais o mestre aqui em sua obra: os contratos comutativos envolvem prestações certas e determinadas. Olha o exemplo, contratos de compra e venda à vista. Toma lá, dá cá. Tô bem? Passa aqui o dinheiro. Pois bem, sem prever a existência de risco. Nessa negociação não há risco, desde que se levante toda a documentação, que se mostre a lisura de legitimidade, né, dos proprietários em relação àquela coisa, aquele bem, sem problema, não tem a existência de risco, que é diferente dos aleatórios. E diz mais: no contrato de compra e venda à vista, o comprador sabe exatamente o preço que irá pagar e a natureza da coisa adquirida. Então, acho que ficou muito bem claro essa classificação em relação aos contratos comutativos. Em contrapartida, o grande mestre nos fala também a respeito dos aleatórios. Vem nos acrescentar que aleatório vem de alia, como palavra raiz. Alia, sorte, depende da sorte e depende do risco e de um acontecimento futuro e incerto. Preste bem o que ele nos fala: que nos contratos aleatórios, sujeito a alia, sujeito à sorte, sujeito a risco, ao menos uma das partes não pode determinar a importância que receberá em retribuição à obrigação convencionada, porque depende de um futuro incerto, né? Um acontecimento incerto lá no futuro. A exemplo do contrato de seguro de carro. Uma parte cumpre a sua prestação pagando o prêmio, pagando aquela prestação mensal do seguro, ela cumpriu a sua parte, né? E porém, ela não recebeu em troca, ela tem uma expectativa de contraprestação, mas só vai se efetivar se lá na frente aquele acontecimento futuro incerto aconteceu, como por exemplo uma batida, um roubo do veículo, um incêndio, um abalroamento, que é a batida, e tudo mais. Então, diz assim: a retribuição está ligada à ocorrência de evento futuro e imprevisível. Não tem como prever se o seu carro vai ser roubado. Não existe essa previsão se o seu carro vai sofrer um incêndio ou se vai sofrer um abalroamento, ou seja, uma batida, um acidente com o seu veículo. E diz que é aleatório o contrato em que as prestações de uma ou de ambas as partes são incertas. No exemplo do contrato de seguro, uma prestação é certa, porque se você não pagar o seguro, então você não vai poder usufruir
dos benefícios desse contrato. Ele já não se aperfeiçoa, porque nessa classificação, uma das partes dá início à sua prestação e a outra só vai cumprir na expectativa de um acontecimento futuro e incerto. E diz mais assim: porque sua quantidade ou extensão está na dependência de um fato futuro e imprevisível, aliás, sorte, risco. E diz mais: e pode redundar numa perda em vez de lucro. Exemplo, o contrato de seguro. Nós aqui aprendemos mais um pouquinho a respeito dessa classificação dos contratos, sendo os contratos onerosos e sendo os contratos, onerosos, que tem a sua divisão, que dali contratos bilaterais onerosos, que tem a sua divisão para comutativos e aleatórios. Pois bem, os exemplos clássicos é o contrato de compra e venda à vista e de alha, né, os aleatórios, por exemplo, o seguro do seu automóvel, do meu automóvel. Eis aí mais uma classificação dos contratos quanto às prestações, em relação à reciprocidade, em relação ao equilíbrio nas prestações. Classificação dos contratos quanto ao equilíbrio nas prestações. Nós falamos desses dois tipos, os contratos comutativos e os contratos aleatórios. Caso você tenha interesse, inscreva-se em nosso canal, toque no sininho para receber os próximos vídeos, as próximas classificações dos contratos, dê aquele likezinho. Muito obrigado pela sua atenção, fica com Deus.